noite. Boa noite. Câmara vota pelo segundo dia seguido os destaques que podem alterar o texto base da reforma da Previdência. Deputados aprovam regras mais brandas para a aposentadoria de professores. Votação final da reforma ficará para agosto. E você vai ver também. Após críticas, Jair Bolsonaro volta a defender uma possível indicação do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para o posto de embaixador nos Estados Unidos. Bombeiros trabalham durante toda a madrugada para ajudar os cerca de 500 desabrigados no rompimento da barragem no nordeste da Bahia. O registro do momento em que a Guarda Costeira Americana intercepta um submarino carregado com toneladas de drogas no Pacífico. Marinheiros pularam na embarcação em movimento. Em São Paulo começou o Anime Friends, festival que reúne os fãs da cultura pop oriental. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. A Câmara dos Deputados corre contra o tempo para concluir o primeiro turno da votação da reforma da Previdência na Casa. Vamos direto a Brasília ao vivo conversar com a repórter Carolina Aguiar, que tem mais informações. Oi, Carol, boa noite. Já passaram o dia inteiro aí votando. Ontem também, né? Começaram tarde, mas enfrentaram aí a madrugada. Quantos destaques faltam? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Bom, agora os deputados estão no penúltimo destaque, ou seja, faltam apenas 2. Eles estão orientando, os líderes estão orientando a votação desse último destaque, que é um destaque do Partido dos Trabalhadores, é um destaque da oposição, então não tem acordo, não há uma expectativa de que ele seja aprovado. Mas ele trata da fórmula de cálculo do benefício da aposentadoria. O relatório prevê que assim que o beneficiário conclui está cumprindo as regras para ter direito à aposentadoria, ele começa a receber 60% do valor que ele contribuiu ao longo de toda a vida. Aliás, ele recebe 60% do que ele contribuiu e não todo o valor que ele contribuiu por toda a vida. O PT quer retirar esse ponto, quer deixar que seja 100%, que todas as contribuições sejam levadas em consideração, mas não existe um acordo. Esse destaque deve ser derrubado e aí passa-se a votação do último destaque. Então, essa votação em primeiro turno deve ser concluída, mas ainda tem um longo caminho aí pela frente. Depois que acabar a votação do destaque, eles vão votar o que a gente chama de quebra de interstício, que é a quebra de um prazo que existe. É determinado pelo regimento que haja um prazo de 5 sessões entre a votação, entre o primeiro turno e o segundo turno. Mas eles querem quebrar essa regra do regimento, então eles vão ter que votar mais um requerimento ainda para poder quebrar essa regra. Ou seja, ainda tem algumas missões a cumprir aqui ainda. O de hoje foi um pouco mais tranquilo, até porque os deputados estavam bastante cansados, bastante abatidos, então foi um pouquinho mais tranquilo. A gente vai continuar acompanhando essa votação aqui e volta com mais informações. Augusto, Amanda. Obrigado, Carol. E a construção de um autódromo no Rio de Janeiro tem gerado grande polêmica. O local escolhido é uma área que não pode ser desmatada. A empresa que venceu a licitação não possui os requisitos exigidos pelo edital. O Rede TV News inicia hoje uma reportagem especial, dividida em 2 capítulos para contar essa história. O primeiro é sobre o polêmico edital para a construção e concessão do autódromo. É neste terreno de 4,5 quilômetros quadrados, no bairro de Deodoro, na zona norte da capital fluminense, que a prefeitura pretende construir o Autódromo do Rio, como indica neste vídeo de divulgação. Mas para que o projeto saia do papel, o Poder Municipal precisa resolver alguns problemas, a começar pela licitação, alvo de polêmica e investigação. A Rio Motor Park Holding S.A., empresa vencedora do edital, foi a única inscrita para a concessão válida por 35 anos. Não bastasse a falta de concorrência, vai ter que arcar com investimentos de quase 700 milhões de reais. Dinheiro que aparentemente não conseguiu comprovar se tem. Segundo as regras da licitação, o inscrito deveria demonstrar garantia de pelo menos 1% do valor total do contrato. A Rio Motopark tem um escritório neste prédio no centro do Rio. A empresa foi criada com um capital de R$100 mil, o equivalente a 0,14% do total a ser investido no autódromo.
Para tentar reforçar que tem capacidade para cumprir a exigência, a companhia apresentou uma carta-garantia de uma instituição financeira que, segundo o Banco Central, não tem validade. Por tudo isso, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e o Ministério Público Federal investigam a lisura da licitação. Este professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas critica a possível obra milionária. Para receber uma corrida de Fórmula 1, não necessariamente se precisa construir um autódromo. Nós temos vários exemplos, aliás, o mais emblemático de todos, que é o GP de Mônaco, que poderia muito bem servir de inspiração para um grande prêmio de Fórmula 1 no Rio de Janeiro, talvez até no aterro do Flamengo, como já foi feito, inclusive, eventos com carros de Fórmula 1 com toda a segurança. Então, é muito possível organizar no Rio de Janeiro um GP com um dos cenários mais bonitos do mundo. A construção do Autódromo de Deodoro faz parte de uma disputa pública entre o Rio de Janeiro e São Paulo para sediar a Fórmula 1 a partir de 2021, quando acaba o contrato com a pista de Interlagos. Em maio, o presidente Jair Bolsonaro assinou um termo de cooperação com o governo do Rio, com o objetivo de trazer as provas de automobilismo para a capital fluminense. Em rede social, o presidente chegou a publicar que o novo Autódromo do Rio de Janeiro terá o nome do ídolo Ayrton Senna e que, com o empreendimento, milhares de empregos serão criados, beneficiando a economia e a população do estado. No mês passado, o presidente voltou a afirmar, após se reunir com o diretor executivo e a diretora comercial da Fórmula 1, que havia 99% de chance do Grande Prêmio do Brasil vir para o Rio. No dia seguinte, o governador paulista João Dória se reuniu com os mesmos executivos e afirmou que a decisão ainda não havia sido tomada. A Rio Motorpark, empresa que venceu a licitação, esclareceu em nota que integra a holding da Rio Motorsports, companhia americana fundada ainda em 2018, e que todas as exigências foram cumpridas. Também por nota, a Prefeitura do Rio disse, abre aspas, ressaltamos a esquizofrenia do Ministério Público em procurar pelo em ovo. Lamentamos que essa alucinação seja custeada pelo contribuinte. Fecha aspas. Afirmou ainda que não há impeditivos legais à participação da empresa Rio Motorpark na licitação. O Ministério Público do Rio explicou que recebeu o procedimento administrativo do Ministério Público Federal e que o caso está em análise pela Subprocuradoria-Geral de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos. Já a GP do Brasil, organizadora do evento em São Paulo, informou que o assunto continua sendo analisado e que as corridas de 2019 e 2020 serão realizadas normalmente no Autódromo de Interlagos. O governo federal reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano pela terceira vez. A nova perspectiva do Ministério da Economia para o PIB de 2019 caiu de 1,6% para 0,81%. E vamos conversar agora, então, com a nossa analista de economia, Salete Lemos, para saber como o cidadão brasileiro é afetado por essas projeções de PIB. Lembrando que essa é a primeira projeção de PIB que vem depois de aprovado o texto base da reforma da Previdência. Né, Salete? Boa noite para você. Verdade. Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos. Pois então, nessa queda na projeção de crescimento junto com a aprovação do texto base da reforma, pegou de surpresa, mas faz todo o sentido. Aliás, nós estamos aqui no Rede TV News alertando desde o início do ano que a retomada do crescimento, para a retomada do crescimento, essa reforma da Previdência é fundamental, mas não é suficiente para garantir esse crescimento. É fato, sem a reforma, o Brasil não conseguiria pagar aposentadorias já nos próximos anos. Aliás, o governo só está pagando suas contas hoje porque conseguiu aquele reforço, você lembra, de caixa, 250 bilhões, que foi aprovado pelo Congresso. Hein? Os desafios, portanto, são enormes e passam por outras reformas, incluindo aí a reforma do Estado e principalmente a reforma tributária. Agora, como é que essas projeções afetam o seu dia a dia? Vamos lá. Essas projeções servem de base para quê? Para que o governo apresente um orçamento para o próximo ano, receitas e despesas. Quando essas projeções não se confirmam, o governo tem que fazer o quê? Cortar a despesa ou
aumentar impostos, ou ainda as duas coisas. Foi o que aconteceu este ano, você sabe disso. O orçamento previa um crescimento de 2,5% neste 2019, olha aí, não vamos chegar a 1%. O governo não aumentou imposto, né? Mas cortou gastos em praticamente todos os ministérios, saúde, educação, obras de infraestrutura, que são gastos que, quando bem feitos, melhoram e muito a nossa vida. Não é, Agora não? a gente fica esperando o próximo corte, né? Porque se rebaixou de novo a previsão de crescimento do PIB, é possível que haja outro contingenciamento, né, Estou Salete? torcendo para ficar em 0,8, Amanda. Vamos lá. Obrigada. Um campo de concentração anterior ao nazismo que confinava flagelados da seca no Ceará será tombado pelo patrimônio histórico. Nossa equipe visitou as ruínas do campo de Senador Pompeu, a 270 quilômetros de Fortaleza, um único ainda preservado. Veja na reportagem especial. Um lugar esquecido no tempo. Miséria, fome, doença, desespero, morte. Estas são as ruínas do campo de concentração do Patu, em Senador Pompeu, no interior do Ceará. Aqui, na década de 30, enquanto o estado vivia uma de suas piores secas, milhares de pessoas foram confinadas. Adultos e crianças que buscavam uma vida melhor na capital tiveram aqui suas histórias interrompidas. Segundo os registros da época, em 1932, os campos de concentração foram criados pelo governo do estado com o apoio da República em cidades do interior, quando Fortaleza já estava lotada de pedintes pelas ruas. 6 campos foram criados nos municípios do Ipu, Quixeramobim, Senador Pompeu, Cariús, Crato e Fortaleza. No total, mais de 70 mil pessoas teriam sido confinadas nesses campos. Só aqui em Senador Pompeu teriam sido entre 15 e 20 mil pessoas. Hoje, esse é o único campo de concentração que ainda tem suas ruínas preservadas. Os flagelados foram confinados no canteiro de obras do futuro açude do Patu. Muitos deles tiveram a cabeça raspada por conta de uma epidemia de piolho. Eles tinham que vestir as roupas feitas de saco. Né? Milhares de pessoas ficaram confinadas em barracas, né, ao leito do rio Patu. A alimentação era a farinha, era o feijão preto, a rapadura. Mário Antônio de Moraes era um dos últimos sobreviventes do campo de concentração. Ele morreu aos 88 anos no ano 2000. Dona Alzira é filha de seu Mário. Ele teria conseguido fugir aos 20 anos. E depois contou toda a história de sofrimento aos filhos. Botaram ele para cavar as levadas para enterrar os mortos. Ele cavava como que fosse para plantar batata, aí jogava os corpos dentro. Aí ele não resistiu àquilo mais, ele fugiu. O jornal O Povo, em maio de 1932, retratava assim a situação daquela gente. O campo de concentração do Patu, cerca de 20 mil famintos aglomerados, uma verdadeira cidade da miséria. O sarampo matou a maioria das crianças. A fome e as mais variadas epidemias mataram milhares de adultos. Calcula-se entre 1.000 e 10.000 o número de mortos no campo de concentração de Senador Pompeu. Os milhares de mortos foram enterrados aqui no campo de concentração em valas coletivas, um local improvisado que depois ficou conhecido como o cemitério da barragem. O açude do Patu, que teve o projeto iniciado em 1919, só seria entregue à população 70 anos depois, em 1989. Mas a população de retirantes que viveu aqui, que passou aqui tanto sofrimento, nunca desfrutou dessa água. E hoje está aqui, a obra e a história lado a lado. Agora, este será o primeiro local reconhecido como campo de concentração a ser tombado no Ceará. Todo o conjunto arquitetônico
terá suas ruínas preservadas. Dia 14 de julho é celebrada a queda da Bastilha. E aqui em São Paulo, o Consulado-Geral da França reúne vários expositores franceses em comemoração a essa tradicional festa nacional francesa. Vamos ao vivo com a repórter Estela Freitas, que tem mais informações desse dia tão especial para os franceses, né? Boa noite, Estela. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Pois é, essa é uma noite de festa aqui em São Paulo, nesse evento que reúne a comunidade francesa que vive aqui. Em comemoração à tomada da Bastilha, evento também conhecido como Queda da Bastilha. A Bastilha é uma fortaleza que funcionava como uma prisão estatal em Paris, na França, e nos séculos 17 e 18, lá ficavam principalmente os prisioneiros políticos que contestavam o poder absoluto do rei. Foi no dia 14 de julho de 1789 que o povo parisiense tomou a Bastilha e marcou aí a Revolução Francesa e também o fim do regime absolutista. Para falar um pouquinho mais sobre essa data, está aqui ao meu lado o cônsul-geral da França em São Paulo, Briepont. Uma boa noite a você. É um feriado, né, dia 14 de julho, uma festa nacional, mas que começou um pouquinho mais cedo aqui em São Paulo. Fala um pouquinho mais pra gente. Boa noite. Sim, começou um pouquinho mais cedo, hoje 12 de julho. O feriado vai ser um domingo, 14 de julho, com aquele tradicional, aquela parada, desfile militar nos Campos Elíseos de Paris, na presença do presidente, autoridades internacionais, também do povo, porque o 14 de julho é uma festa popular, com bailes nos bombeiros, os bombeiros organizam bailes, tem fogos de artifício, uma grande festa popular na França que comemora o 14 de julho de 1789, o 14 de julho de 1789, mas também o 14 de julho de 1790, que é a festa da federação que consagra a união dos franceses. Então é isso, realmente o significado do 14 de julho é a união da nação francesa e nós queremos compartilhar essa generosa universalidade, esse humanismo com o planeta todo. Pois é, né? Reforçar também a importância dessa data aqui no Brasil, que tem uma grande influência, principalmente da cultura francesa junto com a cultura brasileira, né? Aqui hoje vários expositores reunidos, tem gastronomia, então é para reforçar realmente a importância dessa união também. É exatamente isso. Nós, franceses, nos reunimos aqui, mas também nos reunimos com a comunidade dos francófilos, aqueles com os quais temos vínculos muito fortes. E, de fato, temos muitos vínculos com o Brasil. A França é o maior empregador estrangeiro do Brasil. As pessoas nem sempre estão cientes disso. Também temos uma presença cultural muito forte e eu acredito que também é o caso na França. Há 80 mil brasileiros que moram na França e que participam desse carinho, dessa relação muito forte que existe entre a França e o Brasil. Isso faz que nos sentimos muito bem aqui. Eu acredito que os brasileiros também se sentem muito bem no nosso país. A gente agradece também, uma boa festa para você. A gente vai continuar acompanhando aqui também e mais detalhes sobre essa festa mais tarde no Leitura Dinâmica. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Estela. O governo de Pernambuco divulgou que no primeiro semestre deste ano houve uma redução de 23% no número de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado. Parece uma boa notícia, agora o problema é que, infelizmente, a população não tem essa percepção. De janeiro a junho deste ano, foram registradas em Pernambuco 1.757 mortes violentas. Segundo o governo do estado, 23% a menos que no mesmo período do ano passado, quando quase 2.300 pessoas foram assassinadas. Envolve todas as polícias, envolve as secretarias da área de gestão, a secretaria das áreas de prevenção social, a secretaria da mulher. Apesar da redução dos homicídios, a insegurança ainda é grande em Pernambuco, estado que em 2018 ocupou o 7º lugar no ranking dos mais violentos do Brasil, com uma taxa de mais de 50 homicídios a cada 100 mil habitantes, de acordo com o mapa da violência. A sensação de medo é ainda maior entre as mulheres. Ainda muito violento, sim. Em alguns lugares, algumas regiões, a gente sente menos na Zona Sul, acho que tem mais segurança, né? Principalmente eu, como moro na periferia recifense, eu sinto mais a violência, porque a segurança ainda não chegou para lá. O mesmo relatório mostra que o número de feminicídios caiu 22,9%.
foram 102 assassinatos de mulheres entre janeiro e junho deste ano, contra 127 no mesmo período em 2018. Para esta ativista dos direitos humanos, ainda não há o que comemorar. 12 mulheres morrem por dia no nosso país por feminicídio. Então, assim, a gente vê que houve uma evolução, mas tem muito a ser feito ainda. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 4 toneladas de maconha no Rio de Janeiro. A droga estava escondida sob a carga de um caminhão interceptado na rodovia Rio-Teresópolis, na altura de Magé, na região metropolitana do Rio, na noite de ontem. Segundo a polícia, o motorista de 38 anos disse que a droga tinha como destino comunidades da zona norte da capital. Ele afirmou ainda que receberia R$5 mil para transportar a maconha de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, até o complexo do Chapadão, no Rio. O motorista foi preso em flagrante. 14 homens foram presos na noite de ontem durante uma ação de combate ao roubo de cargas em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um adolescente também foi apreendido. Os agentes investigavam o roubo de um caminhão e desconfiaram da movimentação no interior deste galpão. Durante a abertura do portão, houve reação e troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado na perna, mas está fora de perigo. Todos que estavam no local foram rendidos e presos em flagrante. Uma espingarda e 2 carros usados nos assaltos foram apreendidos. A mercadoria roubada, avaliada em R$160 mil, foi devolvida ao motorista. Os criminosos vão responder por roubo e formação de quadrilha. Um tiroteio em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixou 2 suspeitos mortos e interrompeu a circulação dos trens da Supervia por 5 minutos. Aí o caveirão aí. Moradores gravaram um confronto entre policiais e traficantes na tarde de ontem. É o segundo na mesma semana que interrompe a circulação dos trens na região. Olha o ônibus voltando. Este vídeo mostra o momento em que o caveirão entra na comunidade. 2 suspeitos morreram e outros 3 foram baleados. Com o grupo, foram apreendidos 2 fuzis, 4 granadas, uma pistola e um radiotransmissor. E agora uma daquelas histórias absurdas, até difíceis de acreditar. Um homem de 75 anos foi preso em Belo Horizonte, suspeito de abusar sexualmente de 3 netos menores de idade. As vítimas foram ouvidas pela equipe de investigadores da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A mãe procurou a polícia depois que percebeu alterações no comportamento dos filhos. Segundo a delegada, um menino e uma menina de 11 anos, que são gêmeos, e a irmã deles, de 13, disseram que os crimes eram cometidos na casa do avô e que a avó presenciava tudo. Os abusos teriam começado quando as crianças tinham cerca de 4 anos de idade. Elas não tinham discernimento suficiente para diferenciar aquilo de um ato sexual ou uma prática de carinho. Elas, no começo, entendiam aquela situação como uma prática de carinho. Com o tempo, os netos passaram a ser ameaçados pelo avô. Falando que a mãe tinha uma doença terminal e que se elas contassem para a mãe o que estava acontecendo, a mãe podia morrer daquela doença terminal, o pai podia se suicidar e ele ia colocá-las num orfanato, cada uma em um local. Na casa do idoso foram apreendidos CDs, celulares e pendrives com fotos. O material vai ser periciado. Segundo a polícia, o suspeito confessou que abusou das meninas, mas negou o crime contra o neto. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e pode pegar até 15 anos de prisão. A avó das crianças também é investigada. Um avião monomotor caiu hoje no quintal de uma casa entre Campo Limpo Paulista e Atibaia, no interior de São Paulo. 2 pessoas morreram. Pouco sobrou da aeronave que caiu em uma casa em uma zona rural de Atibaia, a cerca de 50 quilômetros da capital paulista. A origem e o destino da viagem não foram esclarecidos. Os 2 ocupantes do avião morreram. Eles ainda não foram identificados. A aeronave, que tem capacidade para 4 pessoas, o piloto e mais 3 passageiros, caiu bem na porta de uma residência, onde moram 3 pessoas. Todas elas estavam em casa, mas, por sorte, ninguém ficou ferido. Um susto para o senhor Nicolau, que mora aqui há pouco mais de 15 dias, com a mãe e uma cuidadora. Houve uma explosão muito forte do impacto da aeronave no chão
e, ao mesmo tempo, um corpo caindo. Foi isso que aconteceu, foi concomitante, a explosão e o corpo caindo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, esteve no local no final da tarde para fazer uma perícia. Segundo a ANAC, a aeronave de prefixo PT-COM estava em situação regular, mas não podia operar como táxi aéreo. Após ser criticado, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a nomeação do filho Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos e disse que a possível indicação não é nepotismo. Eduardo Bolsonaro esteve hoje cedo no Itamaraty, onde se encontrou com o chanceler Ernesto Araújo, deputado federal pelo PSL de São Paulo e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Eduardo Bolsonaro disse que deve conversar com o pai até domingo sobre a possível indicação. Questionado sobre as qualificações para o cargo, declarou que é difícil falar de si, mas não fugiu da resposta. Existe um trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá, aprimorei o meu inglês, vi como é que é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. Nesta sexta-feira, durante uma transmissão via redes sociais, o presidente da República voltou a defender a indicação de Eduardo e negou que a nomeação seria nepotismo. O garoto fala inglês, fala espanhol, tem uma vivência no mundo todo, é amigo da família do presidente Donald Trump, tá certo? E existe a possibilidade. Essa função, tem decisão do Supremo, não é nepotismo, jamais eu faria isso. A decisão do Supremo de 2008 proíbe que autoridades nomeiem cônjuge ou parentes até 3º grau para cargos em comissão, de confiança ou funções gratificadas em qualquer um dos poderes. A regra vale no nível municipal, estadual e da União, mas não há especificação se tem validade para cargos de natureza política, como seria o caso de embaixadores. Para o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, a indicação configura sim nepotismo, porque a Constituição afasta a possibilidade de o presidente nomear o filho. O deputado Marcelo Calero, do PPS do Rio de Janeiro, que é diplomata, protocolou um projeto de lei e uma proposta de emenda à Constituição para que apenas diplomatas de carreira possam ser indicados para embaixadas. A gente tem que chamar no Brasil as coisas pelo que elas são. Se o presidente da República, por uma atitude caprichosa, voluntarista, resolve nomear o seu filho embaixador do Brasil nos Estados Unidos, não temos que dar outro nome a não ser o nome que isso tem. Temos que ter escolhas meritocráticas que venham das carreiras consolidadas do funcionalismo público, sendo a mais consolidada delas justamente a carreira diplomática. Em um café da manhã com jornalistas, o ministro da Secretaria de Governo comentou a possível indicação. Nesses assuntos, o meu amigo, presidente Jair Bolsonaro, ele tem esses momentos que ele faz o pronunciamento. Não vou comparar, mas vou citar a famosa: vou levar a embaixada para Jerusalém. Isso deu uma polêmica que os senhores acompanharam. Eu pergunto, hoje a embaixada está onde? Aonde? Tel Aviv. Então ele manifestou uma intenção. Não é, veja bem, pelo que foi levantado, não contraria a lei. Para chegar de fato à embaixada em Washington, Eduardo Bolsonaro teria que renunciar ao cargo de deputado federal. Depois passar por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado. E sendo aprovado, o nome dele ainda teria que ser referendado pelo plenário da Casa. Nos bastidores, a indicação de Eduardo Bolsonaro envolveria a vinda de um dos filhos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para um cargo semelhante no Brasil. Eric Trump, que tem a mesma idade de Eduardo, assumiria a embaixada por aqui. Bom, vamos voltar, ou melhor, continuar em Brasília, mas agora ao vivo, na Câmara dos Deputados, com a repórter Carolina Aguiar, que acompanha aí mais esse dia, o segundo dia de votação dos destaques, que são aquelas propostas de mudanças, de alterações no texto base aprovado na última quarta-feira. Carol, como anda essa votação? A última vez que a gente se falou, ainda faltavam 2 destaques.
Oi, Amanda. Bom, agora só falta um penúltimo destaque, como a gente antecipou aqui, foi rejeitado. Agora eles estão votando o último destaque, que é uma emenda de texto, que a gente chama. É só um ajuste no texto, não faz nenhuma mudança significativa na proposta, é só para ajustar, azeitar os acordos que foram feitos aqui na Câmara. Então, terminando essa votação, eles vão partir para a votação do requerimento de quebra de interstício, que é para não ter aquele intervalo de 5 sessões entre essa votação, que é a votação em primeiro turno, e a próxima votação em segundo turno no plenário da Câmara. Mas tem novidade, essa votação de segundo turno já está marcada para o dia 6 de agosto, às 16 horas. Então ficou mesmo aí para depois do recesso, apesar de todo o esforço que a Câmara fez para tentar concluir essa votação ainda antes do recesso, não vai dar e vai ficar para o dia 6 de agosto. Nós também estamos aqui na expectativa, porque tem uma informação de que a hora que terminar a votação dos destaques, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, vai nos passar o número, a economia prevista com a reforma da Previdência, porque esse número não foi oficialmente divulgado ainda. Fala-se que a votação aqui no plenário da Câmara desidratou, ou seja, diminuiu essa economia em 40 bilhões de reais. Mas a gente vai ter que esperar, esse número vai sair em breve e a gente traz aqui no Rede TV News quanto, afinal de contas, vai ser a economia prevista com a reforma da Previdência. E essa economia vai ser alterada porque 4 destaques foram aprovados aqui pelo plenário da Câmara desde ontem. Vamos ver como é que foi essa votação e quais foram as mudanças aprovadas na reportagem. A votação dos destaques, que são sugestões de mudanças no texto, começou na noite de ontem e se estendeu até às 2 da madrugada. Mas diante do esvaziamento do plenário, a sessão foi encerrada antes de terminar a votação, como estava previsto. Líder Arthur, líder Paulo Pimenta. Arthur, eu compreendi no nosso diálogo que a gente deveria encerrar antes da votação dos destaques dos professores, que isso nos garantiria quórum. Vossa Excelência e o líder Paulo Pimenta entenderam de forma divergente. Não é por um destaque que nós vamos, deputado. O deputado Baleia, penso, tem a mesma opinião que eu tenho, mas não é por causa de um destaque que nós vamos sair aqui divididos na noite de hoje. Diante da urgência em encerrar a votação, até foi aberta uma sessão logo cedo, mas não havia a quantidade mínima de deputados para continuar as discussões e o plenário só começou a funcionar mesmo no final da manhã. No total, 4 destaques foram aprovados. Foi alterada a fórmula de cálculo da aposentadoria das mulheres. A partir do 15º ano de contribuição, elas terão um aumento de 2% no valor do benefício a cada ano, o que fará com que tenham direito a 100% da aposentadoria mais rápido. Também foi reduzido o tempo mínimo de contribuição para os homens. Agora, eles ficarão com a mesma exigência das mulheres, que é de 15 anos. Além disso, 2 categorias foram beneficiadas com a criação de regras de transição especiais. Os policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários que já estão na ativa poderão se aposentar com 53 anos os homens e 52 as mulheres, com direito à aposentadoria igual ao último salário e reajustes equivalentes aos dos profissionais que estão na ativa. A idade mínima de aposentadoria para o policial que entrar na profissão depois da reforma é de 55 anos. A segunda categoria beneficiada é a de professores. Os que já trabalham poderão se aposentar aos 55 anos de idade para os homens e 52 para as mulheres. Nós apanhamos, mas demos alguns tapas, né? Ou seja, apanhamos um pouco, mas também demos alguns empurrões, porque a gente conseguiu tirar várias coisas que, do nosso ponto de vista, atrapalhavam a vida das pessoas. O importante é terminar o primeiro turno com a vitória que nós estamos mantendo, né? O que está sendo votado dos destaques, a perda de arrecadação não vai passar no total no mais de 15 a 20, 25 bilhões. Então a gente mantém uma economia. Para garantir a aprovação da reforma da Previdência, o governo vem turbinando a liberação de emendas parlamentares. Os recursos são direcionados pelo governo para as bases eleitorais indicadas pelos deputados. Só ontem foram liberados 152 milhões de reais em emendas parlamentares. Desde o início da semana, 1 bilhão e 700 milhões de reais. A maior parte dos recursos está sendo direcionada para projetos na área da saúde. Hoje, o ministro da Secretaria
Secretaria de Governo, Luiz Ramos, que é o responsável pela articulação política, disse que o presidente Jair Bolsonaro não adotou a política do toma lá da cá e que a liberação do dinheiro está sendo feita de forma transparente. Apesar das tentativas de encerrar a tramitação na Câmara ainda antes do recesso, no final da tarde já se falava em deixar a votação em segundo turno para agosto. Hoje iremos até às 22 horas para entregar o texto pronto para que possamos, no início dos trabalhos, em agosto, votar o segundo turno da votação da reforma da Previdência. Ainda assim, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que se licenciou do cargo para reassumir temporariamente o mandato de deputado, já faz planos para a votação no Senado. O nosso planejamento original é de votar o segundo turno lá no Senado na semana posterior ao Dia da Pátria. Então, a ideia é que seja ali entre o dia 8, 9, entre 9 e 15, a gente ter ela aprovada lá. Do jeito que nós estamos construindo aqui, na eventualidade de a gente ir para agosto, sendo na primeira semana, não altera muito esse calendário. O rompimento da barragem de Coati, na região nordeste da Bahia, foi confirmado hoje pelo governo do estado. Durante toda a madrugada, o Corpo de Bombeiros realizou o trabalho de resgate de desabrigados às margens do Rio do Peixe. Imagens aéreas mostram o rompimento da barragem na Bahia. Técnicos da Defesa Civil do Estado constataram que a pressão da água provocou a ruptura parcial da estrutura na manhã de ontem. As estradas, muitas estão interrompidas por transbordamento de rios, de riachos, e nem acesso tem a esses locais. Então, nós estamos com o helicóptero aqui, inclusive vistoriando, pousando em cada acúmulo de água, para saltar com a equipe técnica de helicóptero e olhar em loco a estrutura, como é que está. A enxurrada invadiu inúmeras casas. Cerca de 500 pessoas ficaram desalojadas. A barragem do Coati fica na cidade de Pedro Alexandre, próximo à vizinha Coronel João Sá, a pouco mais de 400 quilômetros de Salvador. Não há registro de feridos nem desaparecidos nas duas cidades. E uma segunda barragem, essa de pequeno porte, no município de Pedro Alexandre, apresentou uma rachadura hoje. A cidade vizinha, Coronel João Sá, emitiu um novo alerta de enxurrada para a população. Segundo o prefeito, o Corpo de Bombeiros confirmou que há risco de rompimento. Vamos saber agora a previsão do tempo para todo o país com o Igor Silveira. Olá, boa noite. E o final de semana está chegando e todo mundo quer saber como que vai ficar o tempo. Olha, ele continua seco em boa parte do Brasil, principalmente toda essa área amarela do mapa. No Sudeste, o dia permanece ensolarado e seco e no Rio de Janeiro a praia está garantida porque lá a máxima pode chegar aos 32 graus. No Nordeste, o final de semana continua com chuva do sul da Bahia até o centro-norte do Maranhão. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens, mas não deve chover. No sul, o tempo fica nublado, com pancadas de chuva durante o dia e a temperatura cai durante a semana. No domingo, a máxima pode chegar a 11 graus. O centro-oeste continua com tempo seco e temperaturas elevadas. Em Campo Grande, por exemplo, a máxima chega aos 30 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Nos Estados Unidos, autoridades e moradores do estado da Louisiana se preparam para a chegada de um furacão. O presidente Donald Trump decretou estado de emergência. Veja na reportagem do correspondente Fábio Borges. A ameaça tem nome e dá para ver do espaço. Barry é uma tempestade tropical que se formou no Golfo do México e ganha força enquanto avança a Louisiana. Segundo o governador do estado, quando o fenômeno atingir a região costeira, na madrugada deste sábado, Barry pode ter a intensidade de um furacão de categoria 1, com ventos de até 150 km por hora. Esta pode ser a primeira vez que um furacão atinge o estado enquanto o rio Mississippi está em fase de inundação. E não é apenas ele. Nós temos níveis de rios elevados em toda a Louisiana. O risco de enchentes é grande. Por isso, a população das regiões onde o Barry deve passar se prepara para conter o avanço dos níveis da água. Esta moradora de Baton Rouge vai proteger a entrada da casa com uma barricada feita com sacos cheios de areia. Eu disse para o meu filho que é melhor prevenir do que remediar. O presidente americano, Donald Trump,
também está em alerta. Ele decretou situação de emergência na Louisiana. O estado ganhou reforço de 3.000 agentes da Guarda Nacional que estão de prontidão para ajudar os moradores afetados. Em Nova Orleans, que já foi atingida por chuvas e enchentes nesta semana, também há o risco de mais inundações. Os moradores da cidade também convivem com um trauma ainda maior, a tragédia provocada pelo Katrina. O furacão de categoria 5, a máxima na escala do fenômeno, devastou Nova Orleans em 2005 e deixou mais de 1.800 mortos. O Katrina também provocou prejuízos estimados em mais de 120 bilhões de dólares. A chegada do Barry vai servir para testar as estruturas construídas na região após o desastre para conter inundações. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. A Guarda Costeira dos Estados Unidos registrou o momento da apreensão de um submarino que transportava drogas. As imagens mostram a Guarda Costeira americana perseguindo e tentando parar um submarino no Oceano Pacífico. Quando conseguem alcançá-lo, os guardas pulam da lancha e ficam em cima do submarino, que continua em movimento. Eles batem na comporta e forçam até conseguir abri-la. O vídeo é do dia 18 de junho, mas só foi divulgado agora. Desde maio, a Guarda Costeira realiza uma operação que já interditou 14 embarcações de contrabando de drogas e prendeu 55 traficantes. No total, foram apreendidas 17 toneladas de cocaína e cerca de 420 quilos de maconha. O valor da droga é estimado em 569 milhões de dólares, o equivalente a mais de 2 bilhões de reais. Uma forte turbulência em um voo da Air Canada deixou 37 pessoas feridas, 9 em estado grave. A aeronave fez um pouso de emergência no Havaí. O voo saiu ontem de Vancouver, no Canadá, com destino a Sydney, na Austrália. Segundo a companhia aérea, o céu estava limpo e a turbulência foi inesperada. Este passageiro conta que várias pessoas estavam sem o cinto de segurança e não havia nenhum aviso para colocá-lo. Já esta australiana disse que o filho estava dormindo em seu colo e que os dois voaram e bateram com força no teto da aeronave. O avião fez um pouso de emergência em Honolulu, no Havaí. De acordo com o chefe de serviço de emergência da cidade, vários passageiros tiveram ferimentos no pescoço, na cabeça e nas costas. Ao todo, 284 pessoas estavam a bordo da aeronave. A Air Canada informou que está prestando assistência aos passageiros. O escândalo sexual envolvendo o bilionário Jeffrey Epstein nos Estados Unidos levou à queda do secretário de Trabalho do país. Alexa Costa apareceu de surpresa ao lado de Donald Trump hoje pela manhã. Antes mesmo do anúncio, o presidente americano elogiou o secretário, que, segundo ele, fez um trabalho fantástico e é um tremendo talento. A Costa agradeceu Trump e afirmou que deixará o cargo para evitar que o escândalo envolvendo Jeffrey Epstein continue a respingar sobre o governo. Em 2008, quando a Costa era promotor federal, negociou um polêmico acordo com um bilionário acusado de abuso de menores de idade. Epstein ficou 13 meses preso em regime semiaberto, muito menos do que deveria, segundo os críticos da negociação. O secretário passou a ser pressionado nesta semana para pedir demissão, depois que o empresário voltou a ser detido. De acordo com procuradores de Nova York, Epstein operou, entre 2002 e 2005, uma rede de exploração sexual de menores. Ele diz que é inocente. Lazer melhorado. Moradores de São Paulo estão se mobilizando para revitalizar praças de vários bairros. A ideia é transformar endereços abandonados em locais seguros para o lazer. Vamos ver na reportagem de Igor Duarte. Um espaço verde de lazer na zona sul de São Paulo. Quem vê esta praça assim, bem cuidada, com bancos, brinquedos, sinalização e até plantações, nem imagina como era há 4 anos atrás. Aqui era um grande descampado, só mesmo com grama, que estavam cobridos entulhos mais pesados. Né? Tinha muito ferro, muita parte ainda de construção que foi quebrada e que ficou por baixo desse gramado. O terreno surgiu após a desapropriação de imóveis para a construção de uma ponte.
E foi graças à iniciativa dessa turma de moradores que o antigo canteiro ganhou vida. Iniciativas como esta da praça projetada e construída pelo grupo de moradores da região têm virado tendência em São Paulo. Uma forma de trazer bem-estar a todos que passam por aqui, sem ter que necessariamente esperar por incentivos do governo. O projeto só foi possível depois dos moradores se comprometerem com a prefeitura de que adotariam a praça e que cuidariam bem dela. De acordo com a Secretaria Municipal das Subprefeituras, a capital paulista abriga hoje 5.000 praças. 1.000 são mantidas pelo termo de cooperação do programa Adote uma Praça. A partir de um decreto de 2017, a conservação de áreas verdes da cidade pode ser feita por pessoas físicas ou empresas. O interessado deve apresentar na subprefeitura da região o nome, documento e endereço. A solicitação deve ser analisada em um prazo máximo de 5 dias úteis. Esta outra praça na Zona Oeste também é fruto da mobilização de vizinhos. As melhorias agradam adultos e crianças. É uma ótima iniciativa para a sociedade, para a comunidade que mora ao redor, para se conhecer, se juntar, né? Então, cachorros, crianças, crescendo juntos. E o governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje que vai começar o processo de desassoreamento do rio Pinheiros. Dória usou como exemplo o rio Tâmisa, em Londres. Temos um compromisso de colocar o Rio Pinheiros até dezembro de 2022 limpo. Então, São Paulo não pode mais ficar convivendo com a poluição de 2 rios que cortam a cidade e achar que isso, o tempo tomará conta disso ou a falta de cuidado fará com que se eternize um problema que vitima a cidade e os seus habitantes. O contato com a natureza contribui para o desenvolvimento de crianças e adolescentes e ainda pode prevenir doenças. Um manual divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda às famílias que os filhos pequenos brinquem ao ar livre pelo menos uma vez por semana. Experimente ouvir o som da natureza. Sentir as árvores, tocar as plantas, correr na terra, brincar na grama. Atividades assim viraram rotina na vida do Guilhermo, de 7 anos. Diariamente ele passa por essa praça em São Paulo, que é caminho da casa dele. Por incentivo dos pais, Guilhermo até plantou 2 árvores aqui, um limoeiro e um araçá. E sempre que passa, faz questão de cuidar. O principal eu acho que é o amor que ele pega pela natureza e o respeito que ele passa a ter pela natureza também. Da natureza, ele também faz os próprios brinquedos. Guilherme, o que você fez aí? Um barquinho. Essa relação pura e saudável é considerada fundamental para o desenvolvimento infantil. A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou recentemente um manual de orientação sobre os benefícios da natureza para crianças e adolescentes. Segundo o estudo, 84% da população brasileira vive em ambientes urbanos. Por isso, a importância de se refletir sobre o modo de vida e de desenvolvimento entre as famílias. A recomendação do manual é que as crianças e os jovens tenham contato com a natureza todos os dias por pelo menos 1 hora. Essa proximidade com o meio ambiente estimula a criatividade, os sentidos e a imaginação dos pequenos. Além disso, esse contato constante desde cedo reforça para eles mesmos a importância da preservação da natureza e o respeito que devemos ter por ela. Com esse estilo de vida, ela prevenirá inúmeras situações, tais como diabetes, obesidade, problemas até relacionados a transtornos afetivos e transtornos relacionados à atenção na sua idade escolar. A família do Guilhermo está no caminho. Valéria acredita que no futuro vai colher os frutos que o próprio filho plantou.
Tem lugares que são realmente maravilhosos, que oferecem muita natureza e uma natureza exuberante, né? Mas também buscar isso dentro da cidade, né? Que eu acho que isso é super importante assim, para a saúde da cidade, das pessoas que moram aqui. A 46ª Semana de Vela de Ilhabela começa amanhã. O maior evento náutico da América Latina promete agitar o litoral norte de São Paulo. E quem já está por lá é o repórter Fernando Navarro. Nossa, que noite bonita, Navarro. Conta pra gente, o vento está a favor? Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. O clima está uma delícia aqui, como sempre em Ilhabela. Essa daqui é a 46ª edição da Semana de Vela, né? Um evento super tradicional, aguardado o ano inteiro, né? Que movimenta muito a economia da cidade. Eu estou aqui com a Bruna Colepiccolo, ela é secretária do Desenvolvimento Econômico e do Turismo também daqui de Ilhabela, e vai falar um pouquinho pra gente que realmente os hotéis encheram, a cidade está movimentada, né? E tem muitas atrações também, é isso? Isso, ano passado já foi atípico, uma lotação de inverno que foi notícia no jornal, e esse ano a gente subiu ainda mais a ocupação dos hotéis e o número de atrações também. Legal, obrigado. É o seguinte, Amanda, ó, a gente tem essa semana, vou dar alguns números rápidos para vocês, tá? São 120 embarcações inscritas, mais de 1.000 atletas, fora a família, tá? Então realmente o evento tá lotado, tem muita gente chegando, tá muito bacana, tá? As pessoas podem vir aqui para Ilhabela, podem conferir. Hoje mesmo deu um pôr do sol maravilhoso. Esse daqui é o Race Village, né? O nosso estúdio aqui na Rede TV. Então tem palestras, tem shows, tem muita coisa acontecendo. E o evento começa mesmo no domingo, tá? Com a tradicional prova de Ilhabela até Alcatraz. A previsão de vento não é das melhores, ventos fracos, mas o sol vai bombar, então o turista pode vir para cá, tá bom, Amanda? Eu sigo aqui, sábado a gente se fala mais, amanhã a gente se fala mais. Um abraço para vocês, bom jornal. E olha que programação legal para o fim de semana. Começou hoje em São Paulo o maior evento de cultura pop oriental da América Latina. Mais de 20.000 pessoas foram ao centro de eventos do AMB para o primeiro dia do Anime Friends, que vai até domingo. O anime chega a São Paulo virado no Jiraiya, literalmente. Reconhece? Esse é o ator japonês Takumi Tsutsui, que interpretou o famoso ninja na série que ganhou as telas das TVs no final da década de 80. Aqui ele é uma das maiores celebridades e já são tantas vezes no nosso país que Takumi já sabe bem as diferenças do fã brasileiro e do japonês. A diferença da cultura brasileira e japonesa, a maior diferença é que o povo brasileiro é muito caloroso, eles chegam abraçando. Bom, aqui tem de tudo. Capitão América, tudo bem? Essa fila aqui é pra tirar foto, pra bater um papo aí, tudo bem, gente? Com Duda Espinosa, que dubla nada mais, nada menos do que o Capitão América no cinema. Tudo bem, Duda? Vai, tudo bem? Tudo bom? Como é que você se sente sendo tão assediado? Olha quanta gente na fila aqui, ó. Isso porque eu já comecei tem meia hora, né? Vingadores! Avante! Para quem gosta de dançar, a pedida é o K-pop, um fenômeno made in Coreia do Sul que vem conquistando o mundo. Além das danças, ainda tem jogos, palestras, shows. Tem até quem canta junto em japonês. Oh, yes, kono ude de mirai no ore wa oretachi wa dengeki sentai changeman. E claro, não podiam faltar os cosplays. Eles estão por todos os lados. Fãs que dão vida a personagens da cultura oriental da forma mais realista possível. Nem tudo é o que parece. A Companhia de Energia da Sibéria, na Rússia, anunciou hoje que está tomando providências após um lago na região viralizar na internet. Moradores e turistas vão ao local para nadar e tirar fotos na água azul turquesa, transparente. Mas o lugar está longe de ser paradisíaco. É, na verdade, um depósito de produtos químicos de uma usina. A cor da água é resultado da mistura de sais de cálcio, metais pesados e cinzas de carvão.
e o contato com ela pode causar alergias e queimaduras na pele. Agora, guardas vão vigiar o local para impedir que as pessoas se aproximem. E se você perdeu algum momento do Rede TV News ou então quiser assistir novamente, basta inscrever-se no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite para você. Uma boa noite, até amanhã.